Olá galera, eu sou o Lucas, monitor de AED Lab 2 na PUC Minas São Gabriel e conforme prometido vou gravar uma aula com o tema Pensar algoritmos de forma modularizada e organizada. Essa aula já foi dada presencialmente e para os alunos que não puderam ir, estou gravando aqui novamente, tá ok? Então vamos lá. Partindo de um problema, né? Então nós temos um problema a resolver, a partir do zero. Como pensar no algoritmo de forma modularizada, separada em métodos, classes? E por onde que eu devo começar? E aí a maior parte dos alunos do começo da matéria tem a seguinte dúvida, porque eles vêm de ATP, onde a maioria dos problemas são resolvidos no próprio main, na própria classe program, e eles ficam perdidos por onde começar, o que criar, se devo criar um método ou não, se devo criar uma classe. E aí são as perguntas clássicas, né? Criação, por onde eu começo? A criação do arquivo de dados, ou eu crio as classes primeiro, ou eu realizo a leitura do arquivo. Como jogarei os dados do arquivo na classe? Meu Deus, meu código está uma bagunça. Por final, acaba ficando assim mesmo. Ele vai construindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Chega no final, você não consegue nem dar uma manutenção no seu código, de tão bagunçado que ele fica, né? Então são esses problemas, são essas perguntas que nós vamos tentar responder aí durante a aula, ok? Como já havia dito, meu nome é Lucas. Essa foi a primeira aula aos sábados, né? Primeira aula de monitoria. E o tema é pensar algoritmos de forma modularizada e organizada. Tá ok? A linguagem que nós iremos usar é o C#. Então temos aí o primeiro problema, né? Vamos começar pelo básico. E aí a gente tem aqui o enunciado. Desenvolva um programa que leia de um arquivo nome, idade, peso, sexo e altura de uma pessoa. Joga esses dados em um vetor de pessoas. Cria um método para calcular o IMC, que é o índice de massa corporal daquela pessoa, né? E um método para pesquisar determinada pessoa através do nome. A pessoa também deverá ser capaz de se apresentar imprimindo o seu nome, idade e o seu sexo. Tá ok? Então esse é um enunciado a princípio simples, né? Mas que nós podemos aí aplicar um pouco da teoria de modularização. Tá joia? E você tem aí N possibilidades de começar a resolver o seu problema. A aula foi tirada assim dos problemas que eu passei com os alunos, né? Da minha própria experiência como aluno também na matéria de AED. E aí eu vou passar como eu resolvo esses problemas. Tá ok? Então a primeira coisa que eu faço é separá-los em partes. Então, se você for olhar aqui, desenvolva um programa que leia de um arquivo o nome, idade, peso e sexo. Então isso aqui já me diz que eu tenho que ter um arquivo, ok? E ele me pede para jogar esses dados em um vetor de pessoas. Então isso também me mostra que eu preciso ter uma classe pessoas, ok? Crie um método para calcular o IMC, um método para pesquisar determinada pessoa. Então eu vou marcando aqui e vou separando o meu problema em partes. E por último aqui eu tenho que ter um método capaz de apresentar essa pessoa imprimindo nome, idade e sexo. Tá ok? E aí, depois que eu separei em partes, eu tenho que ordenar essas partes. Quem depende de quem? Quem depende de quem? Então, após ter separado essas partes, eu vou ordená-las como se fosse uma hierarquia mesmo, ok? Qual parte deve existir primeiro para a outra poder existir? Mais ou menos isso. Então a primeira coisa que nós temos que ter é um arquivo, porque eu vou depender dele para o principal do meu programa, que é instanciar as pessoas, ok? Então eu coloquei aqui
ler um arquivo, ou seja, criar o arquivo primeiro, que é o primeiro passo que eu vou dar para solucionar esse problema. Então vamos lá na pasta, eu já estou aqui. Aqui eu estou na pasta do meu projeto, da minha solução, tá ok? Visual Studio 2012, Project, monitor, aulas, pessoa, BIM debug. Então aqui é a pasta, né, da minha solução, e aí eu estou guardando o meu arquivo na pasta debug para facilitar na hora de fazer o método para ler esse arquivo, tá ok? Vai facilitar no caminho dele, porque eu já vou estar na raiz do próprio programa, e aí eu não vou precisar colocar endereço para esse arquivo, simplesmente eu vou chamar o arquivo pelo seu nome, tá ok? Eu dei o nome aqui de pessoas.txt, né, que é um arquivo de texto, e aí o que vai acontecer? Eu vou escrever literalmente, né, as informações desse arquivo, que são as minhas pessoas que estão listadas aqui. Essa primeira linha eu estou simplesmente indicando quantas pessoas tem no meu arquivo. Isso a gente vai saber a funcionalidade dela lá na hora que estivermos criando o método para ler esse arquivo. Isso aqui vai facilitar muito tanto a criação do vetor, né, quanto a leitura dessas linhas, ok? Então cada linha desse arquivo é uma pessoa. Então eu tenho aqui a primeira pessoa, Lucas, lembrando que eu defini aqui como ponto de separação dos meus atributos o ponto e vírgula. Então aqui eu tenho meu nome, separado por ponto e vírgula eu tenho a minha idade, ponto e vírgula eu tenho o meu peso, ponto e vírgula eu tenho o meu sexo, que é M para masculino, F para feminino, ponto e vírgula eu tenho a minha altura aqui, tá ok? Então galera, outro cuidado que a gente tem que ter na hora de criar um arquivo é evitar espaços, né, quebras de linha, porque isso, na hora que formos ler esse arquivo, o C# ele entende isso como uma linha, né, de caracteres, vazia, mas uma linha existente, e isso pode gerar problemas lá. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente, tá ok? Então sempre que você for fechar um arquivo, verifique se não tem nenhuma quebra de linha sobrando. Deixe o seu cursor bem no último caractere do seu arquivo, que no meu caso é aqui do marking. Eu tenho aqui 1,75 m, é o final do meu arquivo, eu deixo meu cursor aqui, tá ok? Nada de dar 2 quebras de linha ou 3, beleza? Deixar bem lá em cima, bem fechado mesmo. Evitar espaços também, né? Por exemplo, esses espaços assim é bom evitar. Bom, na verdade, deve evitar, né? Você deve tirar todos os espaços porventura possam ficar aqui nas linhas do seu arquivo. Ok, criei o meu arquivo, né, de acordo com o meu exercício, onde eu tenho aqui os atributos de nome, idade, peso, sexo e altura. Ok, é o que o exercício está me pedindo. Beleza, ele não definiu ordem de atributos, então eu coloquei na ordem que eu achei que deveria aqui. Beleza? Criei o meu arquivo, vou fechar. Tá ok? Antes de salvar, vou verificar se eu não deixei nada aqui para consertar. Ok, tá certinho. Beleza. Aí o meu próximo ponto é criar uma classe, porque se no meu enunciado fala que eu devo ter uma classe, um vetor de pessoas, isso pressupõe, obviamente, que eu tenho que ter uma classe do tipo pessoas, né? Então eu tenho que criar a classe pessoa. Então, o segundo passo, eu já criei meu arquivo, agora eu vou criar a classe que depende desse arquivo, tá ok? Então vamos lá. No Visual Studio, a classe já está pronta. Então eu tenho aqui a minha classe pessoa, tá ok? Esse exercício, gente, ele já está pronto, a solução já está pronta, justamente para não perdermos tempo. No final dessa aula, a gente tem um exercício proposto para vocês tentarem, tá joia? Então aqui eu tenho a classe pessoa no arquivo separado, beleza?
E aí a primeira coisa que eu declaro numa classe é os seus atributos, justamente pensando lá no nosso arquivo. Então, se a gente for pensar no nosso arquivo, a gente tem um nome, ok? Estou dando aqui como o tipo string. Lembrando que atributos em uma classe é sempre privado, né? Se precisar, nós montamos aí o get e o set de cada atributo, à medida que for necessário. No caso aqui, o meu nome, eu criei o get set dele, lembrando que o get e o set no C# ele é tratado como propriedade, então ele tem uma forma especial de ser implementada. No caso aqui, como boas práticas, o nome do meu get é sempre o mesmo nome do meu atributo, com o diferencial da inicial, que a minha inicial ela deve ser maiúscula. Então eu tenho aqui, se o meu atributo chama nome, então o meu get vai chamar nome também, porém com N, com a primeira letra maiúsculo. Então o meu N aqui maiúsculo. E aqui eu tenho uma palavra reservada do meu C#, que é o get. Get é como se fosse um método, né? Então para todo método você abre e fecha chaves. E aqui dentro, como é um get, eu vou retornar o atributo nome, tá? Esse this aqui também, ele é uma palavra-chave, uma palavra reservada, que me mostra que essa variável aqui, ela está declarada no escopo da minha classe, ok? Ele simplesmente confirma isso para mim. Ele afirma que esse atributo, ele é um atributo de classe, que não é um atributo de método, ele está declarado no escopo da minha classe. O set também é uma palavra reservada do C#, no qual eu estou pegando aqui o this.nome e recebendo, ou seja, setando para um valor qualquer, tá, ok? Esse valor vai ser substituído quando eu chamar o set do nome e atribuir uma string nova a ele. O C#, o compilador vai chamar esse set aqui, a string que eu estou atribuindo vai entrar como um novo valor para o atributo que está declarado no escopo da minha classe, tá, ok? Vocês devem estar pensando assim, mas e no Java, né? No Java a declaração é um pouco diferente, a criação do getSet é um pouco diferente, porque no Java ele não trata como uma propriedade, é um get, é um método, ok? Público, porque eu tenho que acessar ele de fora da minha classe, público. String, porque ele vai me retornar uma string, e aí eu jogo aí get nome, ok? E aqui eu vou retornar o atributo nome. Opa! Nome, ok? Esse é o get que você implementaria no Java. O set, por exemplo, ficaria quase a mesma coisa. Mudaria aqui para set. E aí, como eu quero setar a minha variável, alterar essa variável, eu tenho que passar o parâmetro o novo valor, né, do meu atributo nome. E aqui eu faria a variável declarada no escopo da classe recebendo o novo valor, que está como parâmetro no meu método, ok? Eu poderia colocar aqui nome, né? Por quê? Ele vai pegar esse nome aqui, que na verdade é o meu parâmetro, ok? Então ele não confunde com esse atributo da classe por causa do this. Então estou falando this.nome, ou seja, o nome que está declarado na classe vai receber nome. Quem que é esse nome? Com certeza é uma variável local aqui do meu método. Então é o nome que eu estou passando como parâmetro. Tá, ok? Então você faria assim no Java, e essa é a forma especial de se implementar getSet no C#. E como ficaria isso lá no program? No program, por exemplo, né, aqui depois nós vamos estudar essa busca sequencial. Eu tenho um objeto pessoa, né, tipo um objeto do tipo pessoa, e por exemplo eu quero alterar o nome dele usando a propriedade nome do C#. Veja bem
Vou mostrar aqui de novo. E quando você visualiza aqui os atributos do seu objeto, você tem aqui o nome com uma chavinha de fenda. Essa chavinha de fenda é justamente mostrando que isso é uma propriedade da sua classe pessoa. E aí, para mim alterar, eu simplesmente, como se fosse uma variável normal, simplesmente jogaria aqui um valor para ser alterado, ok? E para ser exibido, eu também chamaria a mesma propriedade. Só isso, ok? No caso lá, para usar a forma clássica, né, do getSet, que é a forma de método, eu simplesmente chamaria aqui p.getNome, ok? Por exemplo, para exibir, né, para pegar esse nome, colocaria aqui, ou seja, eu estou imprimindo o nome daquela pessoa. Ou se eu quisesse alterar a sua variável nome, eu chamaria o método set, passando aqui o João como parâmetro, ok? Então eu estou setando o meu nome agora para João. Então são as duas formas que eu lido com a propriedade do C# aqui no caso, e que é o método getSet de forma clássica mesmo, ok? Então vocês podem optar aí por um dos dois, uma das duas formas. Eu, no caso, vou optar pela propriedade do C#, né? Forma especial aqui do C#. Então, continuando aqui. Criei aqui a idade inteira, né? Private. Você não pode alterar a idade de fora da classe. Essa idade ela é alterada com o tempo, né? A cada ano, essa idade ela é acrescentada mais um. Então, ok? Então, eu não posso chegar lá e falar que eu tenho 50 anos. Então, por segurança, eu coloquei como private. Private também no peso. Private na altura. Lembrando que peso e altura eu coloquei do tipo double, né, que é um tipo do C# que ele suporta ponto flutuante. Estou declarando também o sexo do tipo char. Estou declarando o ID da minha pessoa, é uma identificação dela, tá ok? E do tipo inteiro, beleza? E fiz um get aqui do meu ID, da identificação da minha pessoa, ok? Essa identificação ela pode ser sequencial de 0 a 10, ok? A identidade da pessoa, tá joia? Beleza. Aqui eu criei um método retorna sexo só para poder ficar mais agradável para o usuário. Quando eu pedir para retornar o sexo da pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai retornar, em vez de retornar M ou F, ele vai trocar isso. Vai retornar para se for M, né? Se o sexo for M, ele retorna string masculino. Se o sexo for F, ele retorna string feminino. Tá ok? E se a pessoa digitou algo diferente de M ou de F, é porque o programa entende que é um sexo indefinido. Aí ele vai trocar lá o dissexo. Esse sexo aqui é o atributo lá do escopo da classe. Sexo, tá ok? Então ele vai trocar isso para I e vai retornar a palavra indefinido, ok? É um programa aí contra erros, tá ok? Beleza. Depois de ter declarado aqui os meus atributos, eu tenho o próximo passo para a criação de uma classe, é o seu construtor. O que é o construtor? O construtor é aquilo que vai dar o sopro, né, de vida para aquele objeto, o fôlego de vida daquele objeto, que vai construir realmente a pessoa, tá ok? Então, para eu poder construir uma pessoa, eu preciso do nome, ok? Da idade, do peso, do sexo, da altura e a identificação dele, tá ok? E aí eu estou jogando aqui, olha só a separação entre o escopo, o atributo da classe e o atributo a variável do meu método. Então this.nome, ou seja, o atributo da minha classe, recebe o valor da variável do meu método, que é a variável que eu estou passando como parâmetro aqui. E assim para todos os atributos,
Tá ok? Terminando o meu construtor, lembrando que o construtor, gente, você não declara retorno, tipo de retorno, né? Void, int, você não coloca isso. Você simplesmente coloca public, porque é o método que deve ter acesso de fora da classe, né? Para você construir uma pessoa, você tem que ter acesso a esse método de fora da classe. E aí o nome desse método construtor é sempre o nome da minha classe. Tá ok? E aí o resto é normal. A forma normal de fazer um método. Tá ok? Jogo os parâmetros que eu preciso para instanciar esse objeto e jogo aqui nos atributos da minha classe. Próximo passo agora é o método. São os métodos da minha classe. E aí a gente vai voltar lá no exercício. Olha só, criar os métodos da classe pessoa conforme pedido no exercício. Ou seja, o que pede no meu exercício? O método para calcular o IMC da pessoa. Então vamos fazer esse método. Já que temos a nossa classe, temos os nossos atributos e já temos o construtor, é só eu criar o método para calcular o IMC. Veja bem que eu ainda nem fui para o main, eu ainda nem pensei nos métodos do main. Então, voltando lá, meu método calcular IMC é bem simples, né? Quando ele é público, porque eu tenho que ter acesso a ele fora da classe, né? Pelo meu exercício lá, eu preciso acessar esse método, calcular IMC. E aí eu vou retornar o peso daquela pessoa dividido pela altura ao quadrado, ok? Altura vezes altura. Essa é a fórmula do IMC. Tá joia? Então ele vai retornar um double, né? Porque eu estou dividindo, eu estou fazendo operações com double. Ele vai retornar um double para mim, do IMC dessa pessoa. Tá joia? E o próximo método que pede no meu exercício é o método apresentar. Ok? Esse método apresentar, eu estou retornando uma string. Ok? Como se a pessoa estivesse apresentando mesmo. Meu nome é o nome, tenho a idade. Isso aqui que eu estou fazendo é a concatenação. Estou concatenando um atributo, né, uma variável, com uma string. Ok? E aí ele está se apresentando aqui, falando o peso, a idade, quantos anos, né, altura, sou, olha só, sou do sexo. Aí ele chama o método retorna sexo, esse método vai retornar uma string que é feminino, masculino ou indefinido. Tá ok? Beleza, tem os meus métodos prontos que o meu exercício está pedindo. Então, vamos voltar lá no quem depende de quem, criei os métodos, agora que eu vou pensar na classe program. Tá ok? Já tenho o meu arquivo, já tenho a minha classe criada. Agora vamos lá para a classe program e ver como o nosso programa vai funcionar. Ok? Então na classe program ele pede aqui no exercício que ele deve ser capaz de pesquisar uma pessoa, pesquisar determinada pessoa através do nome. Nós já sabemos aí o que é uma pesquisa binária, né? Temos até um vídeo explicando sobre isso. E aí ele está pedindo para você fazer uma pesquisa pelo nome dessa pessoa. Tá ok? Só que o nome não é um atributo inteiro, ou seja, você não consegue definir maior e menor. O que você consegue definir quando você quer fazer uma pesquisa binária com o tipo string é a ordem desse nome, né? Uma ordem crescente, você tem o nome que vem primeiro, o nome que vem depois. Então a gente sabe que também pelo nome é possível fazer uma pesquisa binária. Só que aí você vai olhar pela ordem alfabética desse nome, quem é maior e quem é menor. Porque se fosse um número inteiro, por exemplo, se fosse pela identificação dessa pessoa, você poderia procurar da forma como é feito na pesquisa binária, que é você definir a posição, você pegar a identidade que você está procurando e definir se ela é maior ou menor que o meio. No caso da string, a gente faria isso com a classificação da ordem alfabética. Então, vou classificar o nome que eu estou procurando,
na ordenação crescente, por exemplo, é maior ou menor do que o meio, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Criar o método pesquisar pessoas. Veja bem que eu ainda nem pensei no método para ler o arquivo, que não é necessário agora. Então, primeiro eu estou criando os módulos do meu sistema para depois linkar esses módulos, ok? Então, eu já tenho aqui na minha classe Program, né, eu criei aqui na própria classe principal do meu programa, os métodos aqui para pesquisa binária iterativa, pesquisa binária recursiva, tá ok? Lembrando que essa pesquisa aqui eu estou procurando pela identidade dessa pessoa, né? Não tem problema. E depois eu vou gravar um vídeo especial mostrando como eu farei isso, buscando o nome dessa pessoa, tá joia? Mas lá no nosso exercício pediu uma busca sequencial. Ok? Então eu fiz a busca sequencial aqui, recursiva. Tá joia? A busca sequencial ela vai procurando de casa em casa em um vetor até encontrar. Então, o que a minha busca sequencial precisa? A recursiva, né? Do nome que eu estou procurando, o vetor onde eu vou procurar, e aqui é uma variável inicial. Eu estou também passando o ponto que eu vou começar a procurar no meu vetor. Se a pessoa não... O que isso significa? Que o int i recebe 0 no próprio parâmetro. Isso significa que se a pessoa que está usando o meu método não mandar um parâmetro para o i, ele vai definir o i como 0. Tá, ok? Então, se eu não mandar nada para o i aqui, lá na chamada desse meu método, eu estou definindo ele como 0. Se eu mandar, por exemplo, um 20, um 30, ele vai definir esse i como o valor que eu estou mandando lá na chamada do meu método. Então, vamos lá. A minha condição de parada dessa recursividade é quando o meu i chegar ao tamanho do meu vetor. Porque se ele chegar a esse tamanho é porque eu não achei nada, eu vou retornar o nulo, né? Vejamos que esse método ele retorna um tipo pessoa, ou seja, ele vai retornar a referência daquele objeto. Então, ok? Vai retornar a pessoa toda, se encontrar, né? Se não, ele vai retornar um nulo. Ok? E aí a gente tem aqui o else indicando se o nome que eu estou procurando, tá, ok? Se o nome que eu estou procurando for igual ao nome daquela posição do meu vetor, então vetp é o vetor de pessoas, do tipo pessoas, né? Então eu estou pegando aqui o i, que está valendo 0, ao princípio ele vale 0. Então eu estou pegando aquela primeira pessoa, a propriedade nome, né? Então eu estou comparando com a minha chave de busca. Se for igual é porque eu achei, retorno todo aquele objeto. Se não, ele vai chamar a busca novamente, né, que ela é recursiva, passando a minha chave, o meu vetor e o mais i. Esse mais i significa que ele valia 0, ele vai passar com o i valendo 1. Tá, ok? Beleza, aqui ele só está acrescentando mais 1 nesse i. Beleza? E ele vai fazendo isso até encontrar a minha pessoa ou ele chegar no final do meu vetor e ver que não encontrou ninguém, retornar a posição nula, né? Retornar um objeto nulo. Ok? Então, criei minha busca. Qual é o meu próximo passo? Criar o método para ler o arquivo e instanciar o meu objeto. Criar o método para ler o arquivo. O arquivo já está pronto, né? Instanciar o objeto, a classe já está pronta, é só instanciar também. Então é o final do meu exercício aqui. Eu criei o método ler arquivo, passando aqui a primeira condição, lembrando que esse file é uma classe, né, estática, que existem métodos estáticos, um deles é o método existe, para verificar se um determinado arquivo existe. Esse path aqui é o string, justamente o nome do meu arquivo. Ele vai verificar se esse arquivo existe, né?
Lembrando que para funcionar a classe File, também a classe StreamReader, que é a nossa classe de leitura de arquivo, a gente deve declarar o using da classe system.io. Essa classe, esse namespace, na verdade, ele tem diversas classes relacionadas à entrada e saída do meu programa, ok? Uma delas é a leitura de arquivo, leitura e escrita de arquivo. Então eu tenho que declarar, esse aqui é o famoso import do Java, ok? Então vamos lá, verifiquei se meu arquivo existe. Se ele existir, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma string linha. Essa variável vai ser responsável por guardar cada linha do meu arquivo. Okay? Criei um vetor de string aqui com o nome dados, ou seja, vai ser um vetor responsável por guardar os dados de cada pessoa daquela linha. Okay? Nesse momento aqui eu estou instanciando um objeto do tipo StreamReader, que é um objeto de conexão com o meu arquivo para leitura, né? Sabemos também que tem um vídeo especial explicando só sobre a classe StreamReader e como fazer leituras em arquivo. Então eu estou instanciando essa classe, passando o caminho do meu arquivo, né? E também estou passando a codificação na tabela ASCII, beleza? Justamente para ele compreender aí alguns caracteres especiais, beleza? Aqui eu estou criando o vetor de pessoas, porque eu não tenho que ter, no meu exercício está pedindo um vetor de pessoas, então eu atribuí para esse método aqui a responsabilidade, além de ler o arquivo, instanciar os objetos e guardar no vetor do tipo pessoas, né? Então ele lê o arquivo e retorna um vetor com pessoas daquele arquivo. Então esse método ele faz isso. Então eu estou criando esse vetor, eu estou criando uma variável de contagem aqui começando com 0, ela vai regular para mim a posição que eu estou no meu vetor, né? Então é uma variável de contagem i, e aqui eu começo a nossa brincadeira. Então eu estou aqui, ó, linha. Quando eu dou o linha, a gente viu que ele guarda as informações daquela linha. rstr é a variável de StreamReader, né? que instanciamos ela aqui. E esse readLine é um método para ler a linha de um arquivo. Então, em um objeto do tipo StreamReader, quando ele faz a conexão com o arquivo, aquela conexão ela é estabelecida. E a cada vez que eu chamo o readLine, ele lê uma linha do arquivo. Então eu chamei esse readLine pela primeira vez, ele está lendo a primeira linha do meu arquivo, né? Que se nós formos abrir essa linha, se formos abrir o nosso arquivo, temos aqui que a primeira linha é o 5, tá ok? Então nós temos aqui a primeira linha sendo lida, é o 5 do meu arquivo, ok? Então esse linha aqui ele vai guardar a quantidade de pessoas que tem naquele arquivo. Veja bem que eu estou passando essa linha para inteiro, ok? int.parse, passando aqui a minha linha e jogando aqui no meu tamanho. Então isso está definindo o tamanho do meu vetor. Se eu tenho 5 pessoas, o meu vetor terá 5 pessoas, ok? Quando eu recupero o tamanho aqui do meu arquivo, quantas pessoas tem nele, eu declaro o meu vetor. Na verdade ele já está declarado aqui, né? Eu vou apenas instanciá-lo. Então vet pessoas é igual a new pessoas passando o tamanho, ou seja, quantas pessoas tem naquele arquivo. Aí eu vou mais uma vez ler este arquivo, ler mais uma linha. Como eu fiz a primeira chamada aqui, ele leu a linha 1. Nessa outra chamada ele vai ler a linha 2. É uma sequência. Cada vez que eu chamo o readLine naquele objeto, eu vou ler na próxima linha. Então a próxima linha nós temos aqui a primeira pessoa, ok? Então ele vai ler a primeira pessoa e vai entrar dentro de um loop, né, do while. Então esse while ele vai ser executado enquanto a linha for diferente que é nula. Ou seja, enquanto tiver alguma coisa na linha para ser lida, ele vai ler. Quando a linha virar null, o
que acontece? É porque meu arquivo chegou ao final, ele vai sair desse loop, ok? Então a primeira coisa que ele faz ao ler a linha é dar a linha .split. O que é o split? Ele vai quebrar essa string, né, em pontos que eu defini. Então eu defini no ponto aqui, ponto e vírgula. Então esse é o meu parâmetro, né, o meu caractere de separação daquela linha. Então onde tiver ponto vírgula, ele vai fazer uma quebra e vai jogar numa posição do meu vetor de dados. Lembrando que dados ele é uma string, né, ele é um vetor de strings, ok? Então, por exemplo, a primeira vez que ele passar aqui na linha .split, ele vai me dar as informações Lucas 23, 64, o sexo e a altura, ok? Ele vai jogar aqui em dados, e aí o que ele vai fazer? Ele vai instanciar o meu vetor com aqueles dados. Ele está dando um erro aqui porque eu não estou jogando a identidade dessa pessoa. Eu vou jogar aqui. Eu vou colocar que a identidade dessa pessoa é o i. Lembrando que lá na nossa classe pessoa, nosso construtor, eu estou chamando aqui, ó, ao último parâmetro dele é a identidade. Então, quando eu dou o new pessoa, nada mais é que é o meu programa chamando o construtor pessoa. Tá, ok? Passando os atributos necessários para instanciar aquele objeto. Então eu estou passando aqui dados na posição 0, nós sabemos que é o nome, né? Porque no meu primeiro split aqui, eu tenho na posição 0 o meu nome. E assim por diante. Estou passando aqui a minha idade, né? A minha idade é o int.parse, então eu já estou convertendo a minha idade, porque na verdade dados na posição 1 eu vou ter um string que é a minha idade, então eu tenho que converter para int. Ok? E assim por diante. Pego o meu peso, pego o meu sexo, pego a minha altura, ok? E passo aqui a identificação, que eu coloquei a identificação como sendo uma ordem sequencial. Tá joia? Então ele vai pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Instanciei aquela pessoa na posição i do meu vetor, eu leio mais uma linha. Não é isso? Então eu leio aqui mais uma linha para poder pegar a próxima pessoa. O i ganha mais, para quê? Por que o i ganha mais? Porque no meu vetor pessoas, o meu i tem que estar uma posição à frente, porque na posição anterior eu já instanciei uma pessoa. Então por isso que meu i ganha mais 1 nesse ponto. Após ler todo o meu arquivo, esse linha aqui vai tentar ler essa parte branca aqui, vai ver que não existe linha. Então ele vai retornar um nulo, e é o ponto de parada do meu while, e nisso eu já instanciei todas as minhas pessoas, retorna esse vetor de pessoas, ok? Se meu arquivo não for encontrado, ele simplesmente retorna nulo, beleza? Ele não vai retornar um objeto de pessoa, um vetor de pessoas, ele retorna posição nula. Então eu tenho aqui o meu ler arquivo. Ou seja, a gente criou o nosso programa de forma modularizada. Cada método faz uma determinada tarefa. E aí nós temos cada método funcionando, e aí agora nós vamos ligar os módulos. Então no main você deve chamar os métodos e testar o seu programa. Agora ficou simples, né? Já tem tudo que eu preciso, é só testar o programa mesmo, ligar esses módulos. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Então veja bem, primeira etapa a gente criou os nossos arquivos. Arquivo de pessoa txt. Ok? Segunda parte, nós criamos a classe pessoa com o construtor, né? Criamos aqui a classe pessoa com o construtor, o IMC e o nosso método de apresentar. É o que era pedido no nosso exercício. Criamos a classe pessoa, nós criamos a busca, né? O método para poder pesquisar a nossa pessoa lá na classe program. Ok? E aí depois eu criei o método finalmente para ler esse meu arquivo. Tá ok? E aí, agora eu vou trabalhar no meu main. No meu main, é o método, né, padrão do nosso programa. Ele vai linkar todas as partes aí. Então, na hora do link, o que eu vou chamar no meu main? Primeira coisa é ler arquivo, que eu preciso desse vetor para testar as outras partes do meu programa. Então, eu leio o arquivo vai ligar
o método ler arquivo vai fazer um link lá no meu arquivos pessoas.txt, justamente para poder ler e instanciar os vetores. E aí ele vai ligar na classe pessoa para poder instanciar cada pessoa. Ok? Quando eu leio o meu arquivo, eu tenho o meu vetor pronto, aí eu vou testar o meu método pesquisar. E simples assim. Vamos lá no nosso programa. Eu tenho aqui um vetor de pessoas, tá ok? Recebendo quem? A chamada do meu método ler arquivo, passando lá o path, que é o caminho do meu arquivo. Como ele está na pasta debug, eu só preciso passar o nome. Então veja bem, eu tenho aqui no meu ler arquivo, olha, o caminho da pessoa que eu quero ler, o caminho do arquivo que eu quero ler, e ele retorna quem? Um vetor de pessoa. É isso que ele está fazendo. Então ele vai entrar no meu método, vai ler essas pessoas, vai instanciar o vetor, vai colocar cada pessoa em uma casa desse vetor, né? E vai me retornar o vetor de pessoas pronto. E agora eu vou testar o meu método. Eu vou chamar imprimir pessoas, vet pessoas. Esse método imprimir pessoas nada mais é, se a gente for olhar aqui no nosso main, deixa eu procurar ele aqui. Se a gente for olhar na nossa classe program, esse imprimir pessoas nada mais é que um método que recebe um vetor de pessoas e para cada casa desse vetor ele vai imprimir o nome dessa pessoa. Olha só, ele vai até o final desse vetor, tá ok? vet.length. Lembrando que length, né, só para fixar, length é uma propriedade, a gente viu isso no começo da aula. Olha, a chavinha de fenda é uma propriedade que retorna, tá aqui, ó, retorna um inteiro de 32 bits, que é justamente o tamanho do meu vetor. Ok? Então ele vai fazer de 0 até a última posição do meu vetor e menos vet.length. Então se eu tenho de um vetor de 0 a 10, aliás, um vetor de 10 posições, ele vai de 0 a 9. Tá ok? Então enquanto i for menor do que 10, ou seja, enquanto i for 9, ele vai fazer a última vez, quando i passar a ser 10, ele vai sair do meu for. E aí para cada posição do meu vetor, eu tenho um objeto de tipo pessoa lá, eu estou chamando a propriedade nome, ok? Só para ver se está tudo certinho mesmo. Então eu vou imprimir essas pessoas, e aí eu vou fazer uma busca, tá ok? Então digite o nome do nome que quer procurar, o nome da pessoa que você quer fazer a busca. Eu tenho aqui string nome, e estou recuperando a entrada do usuário lá no console. E aí eu vou mandar minha busca sequencial recursiva buscar essa pessoa, o nome X, passando o vetor onde eu quero procurar a pessoa. E aí o que ele achar nessa busca, ele vai me retornar aqui para a pessoa P, para o objeto P. Tá ok? E eu vou fazer uma validação. Se P for diferente que null, é porque eu encontrei essa pessoa. Ele vai chamar aqui, ó, console.writeLine, ele vai chamar o método apresentar dessa pessoa, lembrando lá que na nossa classe pessoa tem um método chamado apresentar que retorna justamente as informações desse objeto, o nome, idade, peso e etc. Então eu chamo esse apresentar, concateno aqui com a informação do IMC. Então na linha de baixo, esse barra N, eu estou quebrando uma linha no meu console, eu tenho aqui o IMC, e eu estou concatenando o string.format, eu estou formatando esses dados que eu vou receber do calcular IMC para não ficar com muitas casas depois da vírgula. Então, o que eu estou formatando para ter duas casas após a minha vírgula, tá bom? Quem tiver curiosidade pode olhar na documentação do C#, o método string. O método format, né, da classe string. Ele vai pegar um double e vai formatar com o número de casas que você desejar na parte decimal. Então aqui nesse momento eu estou chamando quem? O meu calcular IMC. A gente sabe que ele retorna um double, que é a fórmula lá para calcular o índice de massa corporal. E esse double que ele estiver retornando aqui vai ser usado no método format para poder tirar as casas decimais, deixar apenas duas. Porque ele pode me retornar lá 5, 6 casas decimais. Não é o meu interesse aqui. Eu preciso dar apenas as duas primeiras casas.
Se ele me retornar um valor null, é porque eu não encontrei essa pessoa, ele vai informar pessoa não encontrada. Tá, ok? Então aqui eu tenho o final do meu programa. E aí nós vamos testar. Tá joia? Veja bem. Mandei ele compilar aqui e executar. Eu tenho aqui o Lucas, né? Tem aqui a impressão de todas as pessoas que estão no meu arquivo, que é Lucas, o James, Steve Jobs, Bill Gates e o Mark Zuckerberg. E aí eu estou pedindo aqui para digitar o nome de uma pessoa, por exemplo, Lucas, né? Aliás, vamos pegar o Bill Gates. Bill Gates. Ele achou o Bill Gates, o que ele faz? Retorna, chama o apresentar do objeto Bill Gates. Meu nome é Bill Gates, tenho 59 anos, 70 quilos, 1,78 m de altura. Sou masculino, ok? Lembrando da classe lá. Eu instanciei o Bill Gates como M, né? Mas aí quando ele chama aquele método lá, retorna sexo, ele vai lá, verifica M, opa, M é masculina. Ele retorna string masculino, para ficar melhor aqui na interface com o usuário. E o MC do Bill Gates, ok? Então, por exemplo, se eu procurar o método, uma pessoa que não existe, por exemplo, João, ele vai verificar, vai entrar no método de pesquisa sequencial e vai ver que pessoa não encontrada. Então aqui eu atendi todas as exigências do meu exercício, linkei todas as partes, fiz o teste. Então o main serve só para fazer teste. O main é só para eu colocar o meu programa para funcionar. Eu vejo aí muitos alunos instanciando arquivo, fazendo busca binária, tudo no main. Isso aí é um tiro no pé, porque se você tiver numa prova e lá no final você vê que algo deu errado, a probabilidade de você não consertar esse problema é muito grande. Numa prova a gente sabe que o tempo é curto e a gente não tem tempo de ficar lendo todo o nosso código, fazendo teste linha a linha. Então quando você tem seu código todo modularizado, com métodos bonitinhos separados, cada método com alta coesão. O que é alta coesão? Alta coesão é o método fazer apenas uma função. Ele vai fazer aquilo que ele é destinado a fazer, nem mais nem menos. Ok? Então eu tenho um método de ler arquivo e retornar o vetor de pessoas daquele arquivo. Esse método vai fazer só isso. Ele não vai fazer busca, não vai fazer IMC, não vai fazer nada. Se eu tenho um método para apresentar, então eu vou ter um método que apenas retorna a string da apresentação dessa pessoa, nem mais nem menos. Então a gente tem que buscar ser coeso nos nossos métodos, ok? Então, imagina o método ler arquivo também realizando a busca de uma pessoa. Não faz sentido, né? Ou uma classe pessoa com o método apresentar que calcule o IMC também. Não faz nenhum sentido. Então cada método tem a sua função específica. Tá joia? Cada método com o seu problema. E aí, se todos os métodos funcionarem bem, né, a gente tem certeza que o programa como um todo funcionará bem. Então, se todo método resolver bem os seus problemas, né, entregar de forma adequada aquilo que eu quero, o programa como um todo, né, vai funcionar bem. Então, a união aqui faz a força mesmo. Tá joia? Então, veja bem aqui, só para terminar, eu tenho métodos específicos e coesos na minha classe Program. Não tem problema eu declarar na classe Program, mas cada método faz uma determinada coisa. Então, por exemplo, se não estiver imprimindo uma pessoa, eu sei que o problema deve estar ou aqui no meu método imprimir pessoa, ou ele não deve estar instanciando essa pessoa corretamente, então eu vou no meu ler arquivo. Então eu sei aonde está o foco do meu problema. Por isso que é importante você criar classes, criar programas modularizados, tá, ok? Isso é muito importante. Às vezes nas aulas lá de monitoria, pego o código de um aluno e ele está totalmente bagunçado. Todas as funções estão sendo feitas aqui no main e ele já, né, ele fica de cabeça quente, não conseguindo saber onde está o problema, e aí fica difícil para todo mundo, né? Vou pegar um programa que eu não conheço
sem estar modularizado, todo bagunçado, aí realmente fica muito complicado você dar uma manutenção e identificar o erro de forma eficiente. Tá joia? Então sempre, gente, busque programar dessa forma. Ok? Independente se é um exercício, se você está no seu trabalho, você está na prova, programe dessa forma, modularizando o seu código, você vai ser mais feliz com certeza. Você vai atingir o sucesso aí do seu exercício. Tá joia? E aí nós temos aqui o programa final, que é uma empresa de logística precisa controlar uma frota de 5 caminhões. Cada veículo possui um identificador com 3 dígitos, a cidade de destino, a placa, o peso da carga, o nome do motorista que irá conduzi-la, a data de saída e, por fim, a previsão de chegada dessa carga. Então, é o problema aí que eu vou deixar para vocês resolverem. Né? No próximo vídeo eu vou solucionar esse problema, mas o ideal é que vocês pensem aí na sua casa e tentem resolver sozinhos, pensando nessa forma modular. Tá ok? Então, continuando, o programa ele deve ser capaz de ler os dados de 5 caminhões e armazená-los em uma estrutura de dados conveniente. Deverá ser capaz também de imprimir a informação de todos os caminhões, ou de apenas um. Né? Então, se eu quiser, eu quero imprimir de todos os caminhões desse vetor, não, eu quero imprimir só desse vetor. Eu posso ter essa opção aí. Está sendo identificado pelo seu identificador de 3 dígitos no seguinte padrão. Então, quando eu mandar imprimir um caminhão, eu vou ter que imprimir no seguinte padrão. O identificador do veículo, né, que ele é uma chave única, tá ok? Tenho aqui a placa, o destino, o peso daquela carga, o motorista que está conduzindo o caminhão, a data de saída e a data de chegada. Então, o programa deverá também possibilitar a alteração de um motorista. Então, aqui a gente tem o método set, tá ok? Para o atributo nome daquele caminhão, o nome do motorista. Posso alterar também o destino e a data, né? Porque o caminhão ele vai destino e data de saída e chegada do caminhão. Porque o caminhão, a cada viagem muda, né? A data, muda o destino, muda a data de saída e de chegada. Então eu posso alterar isso no meu método. Agora, ao final, crio um método capaz de apresentar, de acordo com a data do meu sistema, as saídas de caminhões daquela data. Exemplo, se hoje é 5/9/2013, por exemplo, ele deverá exibir todos os caminhões que têm partida nessa data. Então, instancia alguns caminhões. Ao final, né, você vai instanciar alguns caminhões que possibilite o teste deste método. Então, você vai instanciar caminhões que têm saída na data de hoje, justamente para testar esse método e ver se ele está funcionando. Ok? Então, fica aí para vocês uma dica. Dessa data, vocês vão usar uma classe do C# pronta, que chama datetime. Ok? É uma classe que implementa aí a classe data. Ela implementa uma data ou um tempo, né, um horário. Tá ok? Então, usem essa classe aí para esse último exercício aqui. Tá ok? Vai facilitar bastante. Então tá aí o exercício. Ok? E aí, treinando para o TI. TI é o trabalho integrado, né? O que você vai ter que fazer? Possibilite o cadastramento de novos caminhões para o sistema. Atualize os novos caminhões no arquivo de dados. Ok? Então fica aí mais um desafio para você. Além do programa fazer o que está pedido aqui na tarefa final, você deverá também possibilitar a inclusão de novos caminhões. Tá ok? Para essa empresa de logística. E aí no próximo vídeo eu vou dar a resposta desse exercício, né? A gente pode até esse vídeo eu vou estar desenvolvendo esse sistema junto com vocês. Ele não vai estar pronto igual estava na classe pessoal, então a gente vai começar do zero. E é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. E até mais. Boa tarde.